Abrindo os trabalhos deste segundo dia do 4º Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri, convidamos como presidente de mesa o representante da Escola Nacional do Ministério Público, o doutor Marcelo André de Azevedo. E nós gostaríamos de registrar e também agradecer a presença virtual do doutor Diego Roberto Barbiero, promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E eu passo a palavra ao doutor Marcelo André de Azevedo. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje presidindo essa mesa, em nome da Escola Nacional do Ministério Público, aqui apoiando este evento, dando apoio institucional junto com a Confraria do Júri. Então, é um prazer estar aqui na Unidade Nacional de Capacitação. Hoje teremos aqui o Douglas Oldegado Carvalho dos Santos, Ana Rita Cerqueira Nascimento e o Alfredo Cunha Campos. E agora, para iniciar os nossos trabalhos do dia, a palestra Neurocomunicação e Linguística na Atuação do MP no Tribunal do Júri, ou Persuasão no Júri e Neurolinguística Aplicada, dominando o processo de convencimento. Com o nosso colega promotor de justiça, o Douglas Oldegado Cavalheiro dos Santos, nosso colega do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, membro do MP desde 2000, titular da Promotoria do Júri de Campo Grande desde 2009, membro do Grupo de Apoio Especial do Controle Externo da Atividade Policial, membro colaborador da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do MP, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista de Direito, cursando do curso de extensão em Retórica na Universidade de Harvard, ex-professor do curso de graduação em Direito Penal pela Universidade de Anhanguera, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Penal na Unigran, Campo Grande, instrutor do curso de Retórica e Oratória ministrado em diversos estados da Federação na modalidade online. Douglas, é um prazer tê-lo aqui neste evento que já faz sucesso. Ontem nós tivemos enormes considerações via WhatsApp, ontem eu passei o dia aqui com o Dani, só elogios a todos, e hoje a gente começa o dia aí com a sua palestra. Tenha aí um excelente momento. A palavra está contigo, Douglas. Muito obrigado, meu caro. Eu inicio agradecendo e elogiando a excelentíssima senhora doutora Fernanda Marinella de Souza Santos, conselheira nacional do Ministério Público, cumprimentando-a pela grandiosidade desse evento, cumprimentos estes que são extensivos ao membro auxiliar da Unidade Nacional de Capacitação, doutor Dani Salles, um grande articulador desse encontro nacional, a quem esses cumprimentos são igualmente imprescindíveis pela grande colaboração, participação, logística e articulação desde o início da fase inicial deste evento até os instantes derradeiros, participando ontem como mestre de cerimônias e hoje estando presente nos bastidores dessa congregação de membros do Ministério Público do Tribunal do Júri. Cumprimento também o nosso colega Marcelo André de Azevedo, hoje atuando como mestre de cerimônias, membro auxiliar da Unidade Nacional de Capacitação. Muito obrigado pela calorosa e amistosa saudação. Cumprimento os membros do Ministério Público Brasileiro presentes virtualmente nesse encontro, membros da Administração Superior dos Ministérios Públicos Nacionais, membros que coordenam os centros de apoio criminais, diretores das nossas escolas superiores e, em particular, e com singular carinho, os meus irmãos, minhas irmãs, promotores e promotoras do Tribunal do Júri do Ministério Público Brasileiro. Que tenhamos hoje um dia fértil, um dia de singular aproveitamento e, sobretudo, de fortalecimento institucional. Me foi conferida a oportunidade para hoje debater e fazer algumas reflexões sobre o tema Neurocomunicação e Linguística na Atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri, com o subtema Neurolinguística Aplicada, dominando o processo de convencimento. Nós vamos, em verdade, falar sobre neurociência aplicada ao processo de convencimento. E qual é o cenário sobre o qual nós vamos lidar dentro desse contexto? O nosso cenário é o discurso do membro do Ministério Público, o discurso do promotor ou da promotora
no Tribunal do Júri, atuando, buscando o processo de convencimento perante o jurado, perante a jurada, durante a sua sustentação oral. E como se dá ou como se perpassa esse discurso que nós desenvolvemos durante a nossa atuação perante o Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença, enquanto nós realizamos a nossa sustentação. Historicamente, aqui nós vamos precisar fazer inicialmente uma distinção semântica, e daqui a alguns minutos eu explico o porquê dessa distinção semântica. Historicamente, nós nos seccionamos, nós nos dividimos entre oradores ou oradoras instintivos e racionais. Nós costumamos fazer essa secção entre oradores mais instintivos, muitas vezes chamados de impulsivos, e aqueles mais racionais, muitas vezes chamados de cartesianos. Essa diferença, ela muitas vezes é caricaturada ou caracterizada como os instintivos sendo aqueles mais impulsivos e os racionais sendo aqueles que desenvolvem uma linha de raciocínio mais pensada, mais enxadrista, que seriam aqueles oradores mais tecnicistas. E essa subdivisão, ela precisa, hoje, para o nosso debate, para a nossa reflexão, ela precisa ser rebatizada ou renomeada. E ela precisa, por quê? Porque nós temos um processo de evolução de linguagem que não admite mais nós nos denominarmos assim enquanto modelos de pensar diferentes. E por que eu digo isso? Porque aqui vai uma primeira premissa, ou uma premissa inicial, que nós não podemos invadir perfunctoriamente, porque o tempo não permite, mas eu lanço esta primeira premissa, que é uma decorrência dos estudos modernos da neurociência, que nos ensina que o cérebro humano, o pensamento humano, ele é, ao mesmo tempo, instintivo ou intuitivo e racional. Nós não somos pessoas intuitivas ou racionais. Nós somos todos nós, eu e você, ao mesmo tempo, instintivos e racionais. Nós somos intuitivos e racionais. O intuitivo e o racional são, em verdade, instâncias de um mesmo pensar, instâncias de uma mesma mente. De forma que, num primeiro momento, eu faço as minhas aferições, as minhas verificações, tomo as minhas decisões, adoto as minhas opções no plano intuitivo, e se estas minhas decisões e opções têm um grau de verossimilhança considerável, razoável, o meu cérebro racional, o meu pensamento racional valida esta decisão intuitiva, chancela essa decisão intuitiva sem ser acionado. Eu não aciono, eu não deflagro o gatilho racional à toa. Se a minha intuição gera uma decisão verossímil, a minha racionalidade chancela isso sem ser deflagrada. Por quê? Porque o meu pensamento racional ele é tão amplo e complexo na minha mente que, e aqui vai uma segunda premissa, que nós também não temos condições de desenvolver, mas eu lanço a premissa aos colegas, que é uma conclusão também da neurociência atual. O meu pensamento racional ele é tão amplo e complexo que ele demanda um dispêndio de energia tamanho e ele é correspondente ao esforço físico. E nós vamos mais adiante detalhar os comprometimentos e as consequências disso. Portanto, o que nós temos em verdade, instintivo e racional como consequências ou instâncias de um mesmo ser, e não como modelos distintos de pensar. Então, aquilo que antes nós falávamos, ou aquilo que antes era uma secção ou modelos diferentes de atuação, nada mais são do que vernizes diferentes, ou modelos diferentes, ou plásticas estilistas, ou estilísticas distintas de atuação. Cada um tem a sua tônus de atuação diferente, a sua plástica de atuação diferente, o seu verniz diferente, e atua de acordo com esse
modelo estilístico diferente e que transparece uma instintividade ou uma racionalidade maior, mas isso não é necessariamente um modelo de pensar diferente. Nós todos pensamos, todo ser humano pensa e decide ab início de forma intuitiva e, se necessário, ele assume depois um pensamento racional. Essa é a essência do que nós descobrimos na neurociência a respeito da evolução do nosso pensar. E é importante nós trabalharmos esse conceito evolutivo do pensar, porque esse conceito evolutivo do pensar ele influi por demais na nossa comunicação. A nossa comunicação ela evoluiu mais nos últimos 15 anos do que por todo o resto da história que nos é conhecida. E um bom exemplo disso, para nós que atuamos no júri, é a forma como as pessoas transmitem às outras o seu saber. Nós todos somos promotoras do júri e, portanto, somos transmissores de histórias, somos transmissores de relatos. Nós contamos no tribunal do júri o relato de um crime, mas muito mais do que transmitir o relato de um crime, nós contamos histórias dentro dessas histórias. Nós fazemos aquilo que se costuma chamar de storytelling, ou vou utilizar aqui uma expressão que é datada, que é batida, que é surrada, que é vencida, mas que é difícil de ser substituída. É a arte de contar histórias. Eu particularmente não gosto dessa expressão porque de fato ela é bastante surrada, mas nós usamos histórias dentro da nossa sustentação como metáforas ou como parábolas ou como histórias nossas mesmo, ou histórias que nós trazemos dos livros ou de máximas de experiência para ajudar a nossa argumentação. Esse modelo de argumentação através do conto, ele evoluiu ao longo do tempo até chegar naquilo que se tornou a nossa, vamos dizer, tecnologia de contar histórias. E de onde vem, quais são as origens radicais disso? Nós temos que dar um salto para trás um pouquinho longo. Nós vamos, num primeiro momento, há 44 mil anos atrás. Nós vamos chegar lá na ilha de Sulawesi, na Indonésia, onde, na Idade da Pedra, um homem subiu a 3 metros de altura e desenhou num painel de 4,5 metros uma gravura com animais de grande porte em luta com seres humanos com grandes lanças, todos eles vestindo carapaças de animais e aqueles humaninhos lutando contra aqueles animais foram gravados ali em cor rubra naquele painel de 4,5 metros. Aquele ser humano, aquele homem das cavernas, aquele homem da Idade da Pedra, tinha ali 2 intenções. Em primeiro lugar, deixar um registro para a posteridade e, em segundo lugar, utilizar uma técnica. E, por consequência, transmitir aquela técnica também para a posteridade. A minha indagação, que eu transmito aos colegas, ele teve êxito nisso? Sim, teve. Teve êxito em transmitir a história dele para a posteridade? Teve. Porque aqui, 44 mil anos depois, nós olhamos aquele desenho e entendemos que ele está narrando uma batalha. Não é incrível? Em segundo lugar, aquele ser humano conseguiu transmitir a técnica dele? Sim, ele conseguiu. Teve êxito nisso também. Porque quando ele utiliza da representação gráfica lá 44 mil anos atrás, ele nos transmite essa técnica. Hoje, quando nós paramos na frente do conselho de sentença e ao contar uma história nós fazemos gestos, fazemos uma representação com o dedo de um tiro, ou pegamos um pedaço de papel e desenhamos, no caso de um delito de acidente, desenhamos uma esquina e desenhamos o trajeto de um carro, ou seja, fazemos uma representação gráfica do que aconteceu no delito, nós estamos utilizando a mesma tecnologia daquele homem de 44 mil anos atrás. Ou seja, aquela tecnologia chegou até nós, é utilizada por nós até hoje no júri que nós fizemos semana passada. Isso é fantástico. Vamos para 2600 a.C., um sujeito chamado Sócrates. Como Sócrates contava suas histórias, ele contava suas histórias fazendo indagações. Ao contar as suas histórias, ele instigava com aquelas indagações, ele ia puxando como um pescador puxa o anzol, o seu peixe,
fazendo indagações instigando o seu ouvinte. Quando nós contamos a nossa história no Tribunal do Júri, nós o fazemos como quem lê uma bula de remédio? Jamais, de forma alguma. Nós vamos instigando o ouvinte e puxando o ouvinte com um anzol, e esse anzol são as indagações que nós vamos lançando e fazendo. Nós fazemos essas indagações e puxando o nosso ouvinte, causando instigação e interesse nele, no resultado da nossa história. Ou seja, nós somos socráticos. A tecnologia de Sócrates, de 2600 a.C., é utilizada por nós no júri que nós fizemos semana passada. Passamos 2 gerações de discípulos, Sócrates pula Platão, chegamos em Aristóteles. Aristóteles se ensina na sua obra retórica que o conto, dentro do conto, que ele chamava de narrativa apositiva, tinha necessariamente que seguir a chamada lógica aristotélica, ou seja, o conto dentro do conto precisava necessariamente seguir o princípio da lógica aristotélica. A lógica aristotélica todos conhecem. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, eu preciso ter concatenação lógica entre o conto que eu estou contando dentro do conto com o conto principal. Eu não vou num júri de feminicídio escolher como história para contar dentro do júri de feminicídio a final da Copa de 94, quando o Baggio errou o pênalti chutando a bola para cima. Por quê? Porque não há concatenação lógica entre uma coisa e outra. Evidentemente que eu vou escolher alguma coisa que tenha pertinência temática com isso, ou seja, quando eu opto pela pertinência temática, eu estou sendo aristotélico na minha lógica, ou seja, eu uso a tecnologia de Aristóteles para dar concatenação lógica para a escolha das minhas histórias. Vamos agora para o século XVII, René Descartes, que estabelece o plano cartesiano. Qual é a lógica do pensamento cartesiano? Dentro do pensamento cartesiano, eu parto de um começo que seja claro, porque o princípio cartesiano é o princípio da dúvida. Eu parto daquilo que é claro para aquilo que é incerto. Essa é a ideia do pensamento cartesiano. E nas minhas histórias eu não parto de uma ideia clara para aquilo que é incerto, ou seja, o final da minha história sempre não é sempre incerto para o jurado, para o conselho de sentença. Pois então, se é assim, eu estou sempre utilizando a tecnologia de narrar histórias de Descartes dentro do meu júri. E a partir daí eu não tenho mais nada. Essencialmente é isso, é o homem da Idade da Pedra, é Sócrates, é Aristóteles e é Descartes, do século XVII. E o que surgiu nos últimos 400 anos a me servir de tecnologia na minha chamada arte de contar histórias? Nada senão o que foi descoberto pela neurociência ou validado pela neurociência. Não diria descoberto, porque na verdade são estudos que datam aí das últimas 3 ou 4 décadas, mas que foram consagrados e efetivamente laureados, inclusive com prêmios Nobel, nos últimos 15, 20 anos, pela neurociência contemporânea. E o que é que a neurociência contemporânea nos ensinou a mais? Ela nos ensinou os processos químicos que ocorrem com o ouvinte quando ele ouve uma história. E esses processos químicos que ocorrem dentro de uma pessoa quando ela ouve uma história, eles nos permitem escolher, a história certa para produzir a descarga de hormônios certa, a descarga de hormônios certos, para provocar as reações certas e fazer com que os nossos ouvintes se tornem viáveis, receptivos para as decisões que nós precisamos que eles tomem naquele momento correto. Vou dar aqui exemplos para vocês. Se eu preciso que o meu ouvinte, que o meu jurado, num determinado momento, tenha uma dose elevada, um pico de foco, de atenção e de aderência mnemônica, o que é que eu preciso provocar nele? Eu preciso provocar nele uma descarga de dopamina. Por quê? Porque a dopamina, quando eu tenho uma descarga de dopamina no meu sangue, eu tenho uma sobrelevação absurdamente intensa de foco, de atenção e de aderência mnemônica. Portanto, se eu estou no momento do meu júri, em que eu apresento a mais importante das minhas provas, ou as minhas provas mais importantes,
ou aquele momento em que eu estou na fase crucial da minha argumentação, eu vou escolher uma história que gere suspense e expectativa. Não aquele suspense do Sexto Sentido, eu não me refiro aqui ao suspense de filmes de terror, mas suspense no sentido de despertar a atenção do jurado e instigar o jurado a querer saber o final da história. Essas histórias que geram a ânsia pelo final, ou seja, o suspense, a expectativa com o final, histórias desse jaez geram suspense e expectativa, elas geram grande descarga de dopamina e, portanto, geram intensa atenção, intenso foco e muita aderência mnemônica. Ele vai gravar com muita intensidade aquilo que eu estou contando ao redor dessa história. Se eu me deparo com um conselho de sentença novo, ou vou a uma comarca na qual eu não trabalho, ou uma comarca na qual eu acabei de chegar e vou fazer os meus primeiros júris, eu não tenho uma relação de afeto ainda, eu tenho uma relação, aliás, de desconhecimento com aquele conselho de sentença. Eu preciso criar uma relação de estima com eles. O que eu preciso? Eu preciso liberar oxitocina naqueles jurados, porque a oxitocina é o chamado hormônio do amor ou o hormônio do afeto. E como que eu libero oxitocina no conselho de sentença ou como que eu libero oxitocina em qualquer pessoa? Através de histórias com viés emotivo. E essas histórias de viés emotivo, elas não precisam ser necessariamente vindas da literatura. Eu posso contar, por exemplo, a história do Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, e isso vai gerar uma descarga de oxitocina, mas eu posso muito bem contar uma história da minha infância, uma passagem da minha infância que seja tocante. Isso é até mais bonito, mais honesto, mais franco, e isso vai, com a liberação de oxitocina, fazer com que a pessoa se afeiçoe a mim. A liberação de oxitocina é tão poderosa que a pessoa se afeiçoa àquilo que está diante dela. Pode ser eu, pode ser um bode, ou pode ser até o pior inimigo dela. Ela vai se afeiçoar àquilo que está diante dela por conta do hormônio. Se passou o cafezinho, e o cafezinho gerou perda de foco, alguém caiu da cadeira, como já aconteceu comigo num júri, aquelas cadeiras de plástico com 4 pés, o sujeito arrebentou um pé, caiu, arrebentou o segundo pé, caiu, o terceiro pé caiu, o quarto pé caiu. Aquilo foi uma tragicomédia que acabou com o meu plenário, todo mundo riu, o conselho de sentença riu, só que eu quase chorei porque desviou a atenção dos últimos 20 minutos do meu júri, e eu na época não sabia desses recursos, não conseguia atrair a atenção de volta, todo mundo só pensava naquela tragicomédia que havia acontecido com o sujeito. Perdi os últimos minutos do meu júri por conta daquele horror. Mas hoje, se aquilo me acontecesse, eu teria o recurso. Como é que você atrai a atenção? O grande hormônio do foco, que provoca primeiro o relaxamento e depois o maior pico de intensidade de foco, é a endorfina. Como que você provoca endorfina? Através de histórias leves e com um tom de comicidade. Histórias relaxantes com leveza e comicidade. Tem esse poder. E existem também os hormônios ruins, como cortisol e adrenalina. Qual a utilidade de cortisol e adrenalina para mim na minha fala? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Na minha fala só vão fazer mal. Mas elas podem ser úteis no contexto da minha sustentação. Porque se de repente a fala do ex-adverso foi bem construída, eu posso retornar posteriormente e contextualizar o núcleo da fala dele na minha fala, resumindo a fala dele, e ao resumir a fala dele eu conto uma história tensa e aflitiva, e eu faço essa narrativa de maneira igualmente tensa e aflitiva, e faço isso de forma aguda, se possível com gritos, se possível suando. Por quê? Porque as histórias desse tipo, narradas dessa forma, geram intolerância e irritação, dão a sensação de que aquela decisão é uma decisão ruim e, o mais importante de tudo, geram má aderência mnemônica. Ou seja, quando eu pego a tese do ex-adverso, trago para cá e conto uma história de forma tensa e aflitiva, eu gero despregamento mnemônico, ou seja, aquela história que ele contou, que eu levanto na mente do jurado, vai ter despregamento mnemônico por conta da história que eu contei. Isso tudo por conta da forma como o cérebro efetivamente funciona.
O pensamento intuitivo ele se sobrepõe ao pensamento racional. O acionamento prioritário do cérebro é o acionamento intuitivo, porque o cérebro funciona com base na lei do menor esforço. O uso e o desgaste do cérebro ele é limitado porque efetivamente a energia despendida com o pensamento racional ela é equivalente à energia despendida com o esforço físico. Vou dar um exemplo para vocês do poder do pensamento intuitivo. Um bastão e uma bola custam juntos $1,10. O bastão custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Eu aposto que nesses 10 segundos, se não todos, a imensa maioria de vocês respondeu que a bola custa 10 centavos, o que é uma resposta absolutamente errada. E por que essa resposta é errada? Porque se a bola custa 10 centavos e o bastão custa $1 a mais do que a bola, o bastão custaria $1,10. O bastão custando $1,10 e a bola custando 10 centavos, o conjunto custaria $1,20. E eu estabeleci como premissa inicial que o conjunto custava $1,10 e não $1,20. Correto? Sendo a bola 10 centavos e o bastão $1,10, a soma dos dois daria $1,20. Agora, acionando o pensamento racional que nenhum dos senhores e das senhoras acionou, porque vocês responderam isso com base no pensamento intuitivo. Como era uma conta simples de 1 e 10 menos 1, ninguém acionou o pensamento racional. O cérebro não é programado para acionar o pensamento racional para contas simples. Ninguém acionou o pensamento racional. Tudo foi feito com o pensamento intuitivo. Agora, acionando o pensamento racional para essa conta que é aparentemente simples, todos vão fazer a conta e chegar à conclusão de que o preço da bola é, em verdade, 5 centavos. E sendo 5 centavos, o bastão custa 1,5, e sendo 1,5 mais 5 centavos, nós temos o conjunto de 1,10. Podem ficar tranquilos, isso não representa nenhum problema com a matemática. Em verdade, a margem de erro desse exercício nas universidades de Princeton, Harvard e MIT é de 50%. Isso decorre da influência do pensamento intuitivo. A força do pensamento intuitivo ela é devastadora e ela ocorre se sobrepondo ao pensamento racional nessas ocasiões em que a verossimilhança é tão grande que ela impede a deflagração do pensamento racional. É isso que eu quis dizer lá atrás quando eu lhes disse que quando há uma decisão intuitiva e essa decisão intuitiva ela tem verossimilhança, o pensamento racional simplesmente chancela, seja verdadeira ou seja falsa a consequência da decisão. Percebem? A verdade ela é irrelevante. O que importa é a verossimilhança. Aqueles que erraram a conta podem agora aferir o poder da validação da intuitividade pelo pensamento racional. Isso é o que ocorre quando nós tomamos uma decisão com base no fluxo hormonal provocado pelas histórias que são contadas. É a mesma coisa que ocorre com as heurísticas. Só que as heurísticas, elas, na verdade, não são decisões que são tomadas por influência hormonal. As heurísticas são decisões que são tomadas por vieses externos. São situações externas que acontecem que acabam nos influenciando. Um exemplo disso é a chamada heurística da disponibilidade. São vieses externos que influenciam o meu pensamento intuitivo de forma a formar uma verdade tão verossímil que acabam gerando uma validação pelo meu pensamento racional, de forma que o meu pensamento racional ele não é acionado para tomar aquela decisão, porque ele simplesmente valida o que o pensamento intuitivo concluiu como verdadeiro. A heurística da disponibilidade ela funciona da seguinte forma: uma verdade ou uma afirmação ela é posta tantas vezes ou ela é disponibilizada tantas vezes que
intuitivamente eu tomo aquilo como verdade. E tomo aquilo como verdade de uma forma tão verossímil que o meu pensamento racional chega e valida aquilo e encerra o assunto. Ele não raciocina depois. Essa era a pergunta. Me dê um refrigerante à base de cola. Quantos aqui não disseram Coca-Cola? E daqueles que disseram Coca-Cola, para os que disseram Coca-Cola, eu faço a segunda pergunta. Me dê outro refrigerante à base de cola. Quantos não disseram Pepsi-Cola? Agora eu pergunto para os que disseram Coca-Cola a primeira vez e Pepsi-Cola na segunda vez. Me dê um terceiro refrigerante à base de cola. E assim eu posso ir sucessivamente para ver quantos vão conseguir me dizer 5 refrigerantes à base de cola. É claro que existem 5 refrigerantes à base de cola, mas a heurística da disponibilidade vai fazer com que a imensa maioria diga Coca-Cola a primeira vez, depois a imensa maioria diga Pepsi na segunda vez e tenha dificuldade para chegar no quinto, porque não há disponibilidade de informação sobre refrigerantes de Coca-Cola, além da Coca, além da Pepsi ou do outro terceiro ou quarto regional aí que se tem a notícia, dependendo de onde se mora. Um exemplo da heurística da disponibilidade na atuação no tribunal do júri. Você tem uma tese de legítima defesa putativa que vai ser sustentada pelo ex-adverso. Você tem 5 elementos de prova que infirmam essa tese de legítima defesa putativa. Você resolve que você vai, num determinado momento da sua fala, apresentar esses 5 elementos de prova e de forma contundente, e depois vai reservar o resto da sua fala para, enfim, fazer a sustentação da acusação nos pontos que interessam, autoria, materialidade, os qualificadores e tudo mais. Correto? Correto. Só que isso seria uma sustentação ortodoxa. Não é a sustentação que a neurociência sugere para você. A sustentação que a neurociência sugere é um pouco diferente. A neurociência sugeriria para você o seguinte: faça uma abordagem compacta desses 5 pontos que infirmam a legítima defesa putativa e termine com uma headline. O que é uma headline? É uma linha de afirmação propagandística. Termine com uma headline. Essa headline pode ser o seguinte: provou-se que a vítima estava desarmada e o réu sabia disso no momento do crime. Ponto. Só isso. E repita essa headline uma vez a cada 9 minutos, de forma contextualizada, é claro. Se você fizer isso, uma vez a cada 9 minutos, durante os seus 90 minutos de fala, você vai dizer isso 10 vezes. Provou-se que a vítima estava desarmada e o réu sabia disso no momento do crime. Provou-se que a vítima estava desarmada e o réu sabia disso no momento do crime. Se você voltar à réplica e falar uma vez a cada 10 minutos, você vai dizer isso mais 6 vezes. Quando o jurado for votar e for indagado a ele, o jurado absolve o acusado, ele vai saber que a tese de legítima defesa putativa, ele vai olhar para o advogado e vai saber que o advogado sustentou isso. Mas ele vai saber que o advogado sustentou isso durante toda a fala e ele vai ser obrigado a pensar na tese da defesa e raciocinar sobre ela. Ou seja, a alternativa é o desgaste equivalente ao esforço físico para raciocinar sobre ela. E ele vai olhar para você que contestou isso e a tua contestação não exige o acionamento do pensamento racional. Você tem uma headline através do pensamento intuitivo, que é a headline que diz o seguinte: provou-se que a vítima estava desarmada e o réu sabia disso no momento do crime. O seu pensamento intuitivo, o pensamento intuitivo do jurado, gera uma headline que gera uma certeza intuitiva que é validada pelo pensamento racional. Pela lei do menor esforço, o cérebro do jurado tem uma validação no pensamento intuitivo que gera uma certeza que não é contestada. O cérebro, entre raciocinar sobre o que foi dito pela defesa e validar sobre a certeza que você apresentou para ele, ele vai optar por validar o que você disse por conta da heurística da disponibilidade. E vai puxar o não do saquinho de pano e vai negar a tese. E por fim, há muitas heurísticas, não há espaço para dizer, mas eu gostaria de levantar a heurística do afeto. Creiam, a pessoa vota pela sua tese ou não vota pela sua tese, muitas vezes exclusivamente por conta do afeto. Então, quando contarem dos contos, contem verdades, contem de vocês.
O júri é um lugar de onde nós levamos muita coisa para nossa casa. O júri é um lugar onde nós também deixamos muito de nós. O júri é um lugar ambíguo de duplo sentido. O júri é um lugar de oração, e essa oração, ela, como o júri no seu contexto todo, também tem duplo sentido. Ela é a oração no sentido de ser ofício do orador, mas também a oração no sentido de ser prática do ser humano, de ser prática de gente, de ser prática de fé, no sentido de ser genuflexão da alma humana e na busca daquilo que a alma humana mais acredita e naquilo de ser a prática desejosa do que a alma humana mais deseja, mais almeja, mais precisa, mais acredita, porque a oração e a fé são entrelaçadas. O júri é ambíguo e o júri ele tem duplo sentido na medida em que você postula as suas proposições por aquilo que você almeja como o melhor para a sua sociedade, mas ao mesmo tempo você é parte daquela sociedade em que você está inserido, portanto você pede para os outros para que façam pela sociedade, mas também pede para que façam por aquilo em que você está inserido. E neste último minuto eu digo às senhoras e aos senhores, a vocês colegas, a vocês irmãos, irmãs de tribuna, a vocês que dividem comigo esse labor que há 23 anos é a minha vocação, é a minha caminhada, é a minha senda, a vocês que dia após dia nos plenários do júri desse país lutam por uma sociedade melhor. Nós fomos visitar Sócrates, e Sócrates, o pai dos retores, pai da filosofia, pai da retórica, dizia: a retórica tem a sua razão na busca da verdade, e a busca da verdade na retórica tem a sua razão no caminho da justiça. Então, quando contarem de si, quando contarem os seus contos, contem de vocês, mas contem do princípio socrático extremo, contem falando da verdade, contem falando da justiça, que o afeto que lhes vai ser deferido, que lhes vai ser conferido, vai ser o melhor retorno que vocês terão. E isso vai valer muito mais do que qualquer heurística, vai valer muito mais do que qualquer retorno. E, sobretudo, utilizem a neurociência a favor do convencimento, mas mais do que qualquer coisa. Façam isso na busca da verdade e na busca da justiça, porque é isso que nós somos, promotores dela. Agradeço ao Conselho Nacional do Ministério Público por me conferir a oportunidade desta ocasião. Agradeço a Deus pela saúde de realizá-la e agradeço a cada irmão e irmã promotor de justiça do Tribunal do Júri pela deferência de me ter ouvido nessa ocasião. Muito obrigado e estejam todos com Deus. Muito obrigado, Douglas. Cada palestra que vem aqui, que eu assisto aqui, mais me inspira a ser um promotor de júri, apesar de não ser minha atribuição atual. Eu acho que eu vou acabar voltando para o júri, viu, pessoal? Vocês vão me ter qualquer dia nessa confraria do júri. Anotei tudo aqui, viu, Douglas? Então, muito obrigado pela fala. Nós agradecemos demais a sua participação e toda a assertividade.